tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de maio de 2017. É um sábado, o verbete é de número 4.110. Ele tem 7 páginas, 53 logias e 15 máximos. O tema, liderança cosmoética, foi elaborado segundo a especialidade cosmoeticologia. Quem redigiu o verbete já é veteraníssimo Hugo Spínola. Hugo Alexandre Spínola Mangueira, ele é graduado em Direito, especialista em Direito Penal e Criminologia, em Ciências Jurídicas e em Ciências das Religiões. Ele é mestre em Ciências das Religiões, doutor em Ciências Jurídicas Públicas, brasileiro natural de João Pessoa, Paraíba, voluntário da Conscienciologia desde 2012, docente de Conscienciologia desde 2015, autor do livro Acordo Brasil-Santa Sé, uma análise jurídica, que foi publicado em 2009. A liderança cosmoética é a condição de direção, influência ou hegemonia exercida com lucidez pela consim, homem ou mulher, detentora de força presencial, exemplarismo teático e holosfera desassediante, ao realizar megaprojeto interassistencial tarístico, essencial à maxi proex grupal, orientando-se pela auto-incorruptibilidade, prumo ortopensênico e abordagens alicerçadas em princípios do paradireito. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da cosmoeticologia, os ortopensenes, a ortopensenidade, o melhoramento do holopensene do grupo como consequência da convivialidade fraterna e assistencial de maneira equitativa do líder com os liderados. Os lúcido-pensenes do líder cosmoético moldando neolideranças despertas. A holopensenidade assistencial predispondo a conexão com as centrais extrafísicas. Na fatologia, a autoliderança cosmoética, o desapego e refutação ao poder deletério oriundo da aristocracia, a defesa do fim do político profissional, o desempenho de cargo público sem remuneração, a prática de pensar sobre o mal, mas sem pensar mal, a conciliação da proex pessoal com a proex grupal, a vontade inabalável e a intencionalidade reta do líder cosmoético, a superação da arrogância, o bom humor contagiante, o acolhimento inesquecível, a acalmia verdadeira, a atuação conjunta do líder e dos liderados na condição de mini-peça do Max, mecanismo multidimensional interassistencial, a remissão de interprisão grupo kármica, o compromisso com a Reurbex e com o Estado mundial. Nós chamamos a atenção que a fatologia tem 29 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. A gente só deu uma pincelada em alguns itens, então aí acho que o debate vai dar conta de debater os demais itens, né? Esses e os outros. Na parafatologia, nós vamos destacar a potência energética do líder cosmoético, a força presencial desassediadora, exaladora de credibilidade e confiança, a assistência de destino prestada por amparadores extrafísicos de função aos líderes empenhados com a Reurbex e renovação pensênica de ambientes doentios, a assistência prestada com CIEX presente na psicosfera, a autocoerência com os princípios basilares, a consecução da autoproex exaustivamente planejada no curso intermissivo, os estudos sobre liderança cosmoética realizados no curso intermissivo. Na argumentologia, nós destacamos 2 parágrafos. Caracterologia, que sobre a ótica da conscienciometrologia, o verbetógrafo enumera 10 megatrafores do perfil da consim com liderança cosmoética dentro das avaliações do livro Conscienciograma. Essa enumeração está primorosa. Na lucidologia, que é um outro parágrafo, sob a ótica da grupo-karmologia,
o verbetógrafo enumera 11 aspectos passíveis de atuar na liderança cosmoética, mostrando, né, que é possível, como é possível atuar na liderança cosmoética com lucidez. Na remissiologia, nós destacamos agente público cosmoético, ambição cosmoética, liderança multidimensional, ortoliderança inata, princípio do exemplarismo pessoal. O uso cosmoético da liderança lúcida na vida intrafísica constitui-se mega desafio evolutivo. Com sabedoria e harmonia, o líder cosmoético conduz multidões ao rumo do fluxo cósmico. Você ainda deseja avidamente o acesso ao poder efêmero e à influência política baratrosférica, ou já emprega cosmoeticamente a mobilização evolutiva das consciências e consciências? Tem contribuído para a melhoria do exercício da autoridade cosmoética na Terra? Na bibliografia específica, o autor contribui com 3 fontes de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituído por Cláudio Lima Monteiro, Maria Zilá Padilha e Marilene Raganin. Cosmoeticologia, comando, autodesassédio, ortopensene, megafraternologia. Lúcido Pensene, poder, para-direito, cosmocracia, decisão. Evolução, epicentrismo, benignidade, holomaturidade, autodeterminologia. Sociofilia, grupo karmologia, multidimensionalidade, interassistência e desperticidade. Eu gosto sempre de chamar a atenção para a importância da mega-análise, que é uma técnica que o professor Valdo criou para avaliar o texto, ter uma ideia, né? Fazer uma mega-análise do texto a partir de 20 palavras escolhidas enquanto síntese de alguma ideia importante do texto. Então, eu costumo até dizer que é um paradoxo, né? De 20 sínteses, mini-sínteses, a gente faz uma mega-análise que, no final das contas, vai servir de de maxi-síntese, de mega-síntese, para um novo patamar de avaliação, né? Então, vamos lá. O que a gente sempre pergunta para começar o nosso debate, por que o verbetógrafo escolheu esse título, né? A gente viu pelo sua mini-bio aí que tem uma relação, mas, assim, especificamente esse título, qual foi o motivo? E eu, pessoalmente, gosto também de perguntar e de deixar a pessoa à vontade para contar, assim, se ocorreram parafatos ou fatos mesmo sincrônicos nos bastidores da elaboração do verbete, nesse período aí da elaboração do verbete. Você fica à vontade para contar ou não, se você lembrar ou não. Tá bom? Pode, então, responder. As minhas saudações fraternais. Eu, antes de responder esse primeiro questionamento, eu quero agradecer à Enciclosapiens a oportunidade de estar aqui, podendo apresentar os resultados dessa pesquisa, a sua equipe também de revisão, que trabalhou juntamente comigo no verbete. Então, os meus agradecimentos. Nós é que agradecemos a você pelo completismo vervetográfico. Muito obrigado também. O título do verbete, ele surgiu num contexto em que estava se elaborando, logo nos inícios, nos primórdios, o colegiado da Conscienciologia, aquelas premissas iniciais, né? Quando eu recebi aqueles primeiros documentos e comecei a lê-los, veio essa ideia, né, de se trabalhar a questão da liderança cosmoética. E eu também percebi que havia relação ainda com o contexto que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Que é um contexto, a meu ver, de crise em relação à liderança. Há, a meu ver, um contexto momentâneo, né, que nós estamos passando, de uma crise na esfera da liderança. Então, a ideia do verbete veio aí, nessa leitura, e veio esse insight, escrever sobre esse assunto, né? E daí eu submeti a Enciclosapiens esse novo título.
Durante as pesquisas, e eu acho que, por um lado, foi muito bom, porque eu fiz questão em fazê-las, essas pesquisas, devagar, não tive pressa em finalizar o verbete, porque eu achei que fazer isso iria ser bom para a qualidade do verbete e para o meu aproveitamento das informações que estavam vindo em relação ao verbete. Então, foi um período longo de pesquisa para um verbete, mas que foi cheio de experiências, muitas experiências durante todo esse período, né? Que eu atribuo não apenas ao verbete, mas à minha disposição em pesquisar o tema e estar preparado para realizar reciclagens que têm a ver com essa postura de atuar na assistência de forma mais lúcida e através dos princípios do para-direito, né? Então, eu tive muito amparo e a maior parte das extrapolações e experiências que vieram tem a ver com esse amparo, por conta dessa predisposição também que eu tive, né? E eu talvez possa contar um deles. Sim, que pode. Foi o momento de fazer o conceito, a definologia do verbete. Eu estava saindo do trabalho e indo para casa e me vieram alguns insights. Disse, olha, é o momento de se fazer o da definição, o conceito do verbete. E aí, chegando em casa, era um final de tarde, né? Eu tomei um banho antes, acalmei os pensamentos, fui me preparando para me conectar com o amparo para a gente fazer o conceito. E sentei lá na mesa, criei um campo, trabalhei as energias, e aí as informações foram vindo, e eu não me preocupei com o conceito em si, eu me preocupei em escrever o que estava vindo ali. Vi uma palavra, eu escrevia, vi uma frase ou uma palavra, eu escrevia também. E quando acabou, foi coisa de 5 a 10 minutos no máximo, né? Quando acabou, eu olhei e montei, ajustei o que veio, montei a definição. E depois de ler aquela definição que finalizei montada, eu olhei e disse, puxa, quem eu conheço que é assim é o professor Valdo. Eu achei engraçado, né? Porque foi a primeira pessoa que me veio na mente que atuava daquela forma como eu organizei na definição, né? Mas é claro que a liderança cosmoética não é só uma liderança que está dentro da conscienciologia, né? Existem outros megaprojetos realizados na sociedade que têm a ver também com questões de mudança de paradigma, de tais, de trazer avanços à humanidade e ao planeta. E eu enquadro esses megaprojetos também numa possibilidade de haver liderança cosmoética também lá nesses contextos, né? Contextos macro, como ONU, formação de blocos, tem vários contextos aí que a gente pode imaginar a atuação de líderes cosmoéticos também. Porque a gente percebe que falta liderança, principalmente liderança cosmoética, né? Cosmoéticas que é um luxo, não né? É o padrão, claro. Não, cosmoética já é um luxo. Se fosse contrário. Ético, pelo menos, né? Mas nem ético, né? Ajudava, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta vem logo de Portugal, viu? Na parafatologia, página 19, sexta linha, poderia discorrer sobre a assistência prestada à consciex presente na psicosfera? Sim. A primeira vez que eu passei por essa experiência, ela não foi muito fácil. Foi antes, inclusive, de escrever o verbete, né? Nas pesquisas do verbete. Certa vez, quando eu estava vindo aqui para Foz, eu estava no aeroporto ainda, fazendo a conexão, e recebi um telefonema de uma pessoa da família e que ela estava muito agitada, estressada, preocupada, como se tivesse já para ter um problema mesmo físico grave, né? E ao receber aquela ligação, eu mandei as melhores energias, né? E depois eu fui para um certo local lá no aeroporto e tentei trabalhar as energias e enviar para essa pessoa, né? Fui para o avião, tudo bem. Chegando aqui, depois que eu estava hospedado ainda lá no Világio, né? Coloquei as malas, entrei no quarto, começou. Eu pensei que eu estava tendo alguma coisa, eu nunca tinha passado por aquilo, né? Porque me veio muito a ideia de suicídio
e a confusão mental, não estava conseguindo ter domínio sobre os meus pensamentos, e eu achava que eu ia morrer, que daqui a pouquinho eu ia ter algum problema, dessomar, e aquilo ali era muito forte, estava me dominando completamente. Uma pressão enorme na cabeça, né? Estava sentindo. E eu não estava conseguindo dominar aquilo. Então tentei trabalhar as energias, mas não conseguia. Até perguntei a um colega do quarto lá se tinha algum remédio para dor de cabeça, alguma coisa assim. Mas aquilo ali estava me dominando por completo. Mas eu não sabia que não era eu, né? Que não vinha de mim aquilo mais. E depois, o que é que eu fiz? Já era final de tarde, eu vi que ia ter a dinâmica do arco voltaico, eu disse, eu vou para lá. Então, chegando lá, fui para a dinâmica, abriu-se o espaço, fui o primeiro a sentar, fizeram um arco voltaico em mim, e dali, coisa de 15, 20 minutos depois, passou tudo. Eu fiquei completamente bom, pensando direitinho, cheio do bom humor, com aquela disposição toda, e aí eu refletindo, percebendo a experiência que eu tive, e aí depois eu tive um feedback da pessoa lá, que melhorou depois de ter conversado comigo no telefone, né? Eu percebi que era uma consciência que estava na minha psicosfera, que eu isquei, e que foi uma experiência muito rica, porque eu pude perceber como é que ela, que estava num estado diferente do meu, né? Como é que ela pensava, assim, a dificuldade que ela tinha para raciocinar e para formular os pensamentos mais elevados, mais retos, mais altos, né? Então foi uma experiência que eu tive, e dali foi um pouco traumática essa primeira, né? Mas dali em diante aí passei a ter, e com a realização do verbete vieram várias experiências assim, mas aí eu já fui tirando de letra. Chegava em alguns locais e eu percebia que a consciência estava ali com aquela pessoa, ela vinha, e já se tornou muito mais fácil, né? E aquela pessoa que estava ali, ela mesma já se abria e entrava num assunto que tinha a ver com a consciência, e aí conseguia se fazer assistência. Foi muito bom. Por quê? Porque, por exemplo, uma delas, né, até começou a falar do pai, e eu perguntei, seu pai está vivo? Não. E aí, o que é que está acontecendo? E ela falando, e a consciência do pai do lado, né? E eu notando que havia a necessidade de uma reconciliação ali, né? E eu tentando ser um mediador dessa reconciliação. E se seu pai estivesse aqui, o que é que você poderia falar para ele? Vinham os insights também ajudando, né, dos amparadores. Aí, na hora que ela falou que... Aí dissipou tudo. Sim, porque eu tentei já prepará-la do lado dos traços positivos do pai que ela mesma tinha falado, né? Então, assim, houve muitas oportunidades em trabalhar com essas consciências, não só na minha psicosfera sozinho, mas com pessoas em que eu me encontrava, ou que ia na minha casa. E aí eu já notava que o assunto não tinha nada a ver com aquilo que eu estava realizando naquele local. Então, assim, é uma oportunidade de fazer assistência quando a gente está predisposto e se abre para isso, né? Então, isso é muito bom. Muito bom. Na Estrangeirismologia, página 18, poderia aprofundar o estrangeirismo, o valioso ensinamento presente no Xiao Tzu? Xiao Tzu. O Xiao Tzu é o hexagrama 9 do I Ching, né? O livro das mutações. Esse hexagrama, ele fala no poder de domar do pequeno. Nós costumamos ser muito imediatistas, a gente quer que tudo se resolva de uma hora para outra, rápido, muito rápido, o aqui e o agora, né? Quando que, se nós formos observar a natureza, o cosmos, o funcionamento da evolução, a evolução se dá de forma lenta, a evolução não acontece de uma hora para outra. Eu lembro que quando eu tive acesso às informações da Conscienciologia, no final da década de 90, logo quando surgiu o Projeciologia, eu vi que para atingir a dispeticidade levava-se um tempo, falava-se em 20 anos, não é? 20 anos, a técnica, a definição é de 20 anos. 20 anos, pronto. E era isso que eu sentia mesmo, eu percebia que não tem como de um dia para o outro você dormir não desperto e acordar desperto, não é? Você vai se tornando desperto, não é? E é isso que eu vim observando também nas minhas pesquisas sobre despertologia, que a gente vai se tornando. Então, não tem como a gente querer que o outro mude de uma hora para outra e rápido,
porque primeiro não está na nossa esfera de domínio, e segundo que isso provavelmente não vai acontecer, é uma expectativa normalmente irreal, né? Então, qual é o poder de mudar, das mutações do pequeno? É que através dos nossos exemplos, a gente vai proporcionando que as outras pessoas possam mudar. Então, a gente convém que nós darmos bons exemplos, onde nós formos, nos pautarmos por princípios, para que esses exemplos provoquem essas pequenas mudanças que vão se transformar depois em uma mudança mais significativa, não é? Mas não quer dizer que o pequeno não tenha um poder de proporcionar mudanças. A mudança às vezes começa com uma forma, com um sorriso que nós damos, uma forma de mostrar pensamento diferente, sem impor ao outro. E isso é uma semente que está ali e que fica, e que desencadeia uma mudança maior, que vai levar um tempo depois para acontecer. Então é preciso que a gente tenha paciência com as pessoas, não querer impor a elas as nossas opiniões, né, e deixar com que elas andem no fluxo e no momento, na velocidade que elas podem ter e acontecer. Muito bom. Na parafatologia, página 19, terceira linha, a passividade lúcida. Poderia ampliar e aprofundar a passividade lúcida na liderança cosmoética? Na sua experiência, qual o timing entre passividade lúcida e posicionamento cosmoético? Eu acho que isso tem muito a ver com as nossas intenções e com o nosso anseio de ajudar o outro, né? A fraternidade. Então, a passividade lúcida, nesse contexto, ela é importantíssima. Se a gente não der a passividade lúcida, a gente não vai conseguir perceber um pouco, enxergar um pouco da realidade que está acontecendo ali naquele momento, né? Então, foi um aprendizado que eu tive com os estudos desse verbete. É sempre aonde eu tiver, eu procurar dar essa passividade e perceber o que está acontecendo sem fazer pré-julgamento, sem estar julgando ali as informações que eu estou recebendo. Então, eu vou até contar aqui uma outra experiência também com o Consex na psicosfera, que tem a ver com isso, né? Durante as pesquisas aqui do verbete, nós estávamos lá em João Pessoa, saindo de uma reunião, e uma das pessoas da reunião era voluntária nossa da Conscienciologia lá em João Pessoa, né? E ela perguntou se nós podíamos dar uma carona para um amigo dela. Eu disse que sim, claro, vamos lá. E ele entrou, e assim que ele entrou no carro, eu já percebi que tinha uma Consex, e a Consex veio para mim na psicosfera. Mas aí eu deixei, né, para auscultar, ver o que estava acontecendo ali, naquela passividade lúcida mesmo, né, percebendo o que estava acontecendo, né, e a pensionização da Consex, né. E aí nós fomos e conversamos um pouco, e deixamos essa pessoa, e quando nós fomos para uma outra reunião, eu e essa amiga, né, da voluntária, eu perguntei a ela: olha, você percebeu alguma coisa em relação a tal pessoa? Ela disse: sim, percebi. E ela falou que também percebeu a Consex. Eu disse: olha, essa Consex está aqui. E aí, tudo bem, fomos para essa outra reunião, e no meio da reunião, tinha uma pessoa falando comigo, e eu, com essa passividade lúcida ainda, escutando o que a pessoa estava falando, mas percebendo a Consex, o que ela estava também falando. E a Consex estava insistindo, e aí ela falou 3 vezes o nome de uma pessoa, né? Aí eu segurei um pouco o que o outro estava me perguntando. Espera um minutinho. Aí eu voltei para a pessoa que conhecia o que nós demos carona, né, essa voluntária, e disse: olha, pergunta para fulano de tal se ele conhece uma pessoa com esse nome aqui. Aí deu o nome, né, da pessoa. Pronto, e voltei, e aí levei essa Consex para fazer os trabalhos que poderiam ser feitos, e vi a questão do amparo, tudo que estava ali, continuamos, né? E aí depois houve um retorno, que esse nome que tinha sido falado, dessa pessoa, ela era o grande amigo, o maior amigo do irmão da pessoa que nós demos carona, que dessomou tragicamente de um acidente, e batia com as informações que eu estava tendo da relação entre os dois, né? Era o irmão dele que estava ali. E assim, então, para que a gente pudesse fazer uma assistência de forma mais lúcida,
de forma mais cosmoética, é preciso que a gente mantenha essa passividade, para que a gente não queira impor e não queira conduzir como se fosse algo para manipular alguém ou para tirar algum proveito em relação à situação, né? Então, eu acho que esse time está aí. É aguardar, né, o tempo necessário para cada etapa. Isso mesmo. Professor, obrigado pelo verbete que deixa de legado a todos nós, líderes cosmoéticos, de hoje e do futuro próximo, que é na intermissão. Na Estrangeirismologia, página 18, ele faz 3 perguntas, eu vou fazer todas elas, depois você, se precisar, a gente repete. Quais são os valores relacionados ao encurtamento do power distance? Uma pergunta. São valores individuais ou são generalizados, comuns a quem se propõe a isto? Como otimizar a atenção aos fault lines do grupo? Qual é o turning point da liderança cosmoética? Podemos generalizar para todos nós? Vamos começar pelo Power Distance. Tá. Ok. Então, o Power Distance, ele refere-se à forma como as pessoas que estão num grau de hierarquia menor, elas aceitam ou elas esperam que o poder seja distribuído de forma desigual. Então, existem sociedades em que as pessoas que estão sendo lideradas, elas têm um grau de aceitação muito maior para que esse poder fique concentrado na mão de alguns, e elas aceitam isso passivamente e acham que deve ser assim. Quando esse nível de power distance é alto, as pessoas tendem a ser dependentes. Entendi. Ao revés, quando o nível de power distance é menor, ou seja, as pessoas já não aceitam que haja uma distância entre quem está com o poder e quem está sendo liderado tão grande, o que o poder deva ser distribuído de forma mais igualitária entre todos os membros. Então, aí deixa de haver uma dependência para haver uma interdependência. Então, são estudos que são feitos na área da desigualdade e tem a ver com as percepções individuais da gestão do poder e do conformismo das pessoas na situação em que elas se encontram. A nível de comparação, a gente pode ver, por exemplo, a sociedade indiana, né, que tem castas lá, e que as pessoas estão na casta, se sentem satisfeitas ou sentem conformadas naquela situação e não almejam sair dali. Acha que o poder deve estar numa caixa diferente da delas e está tudo bem, não é? Então, isso gera nelas, em contrapartida, uma dependência maior. Uma sociedade diferente, por exemplo, vamos imaginar na Suíça, né, em que os cantões, a democracia permite que o poder seja distribuído de uma forma mais igualitária com as pessoas. Eles usam muito mais referendo lá, e as pessoas participam mais do processo democrático. Lá, se você for tentar fazer algo assim, as pessoas já não vão aceitar, né? Assim como? Assim como colocar o poder na mão de alguns poucos. Tá? Elas já não vão aceitar, porque o power distance lá, o nível naquela sociedade é bem menor. Tá? Ele falou também dos fault lines, não é isso? Fault lines. Os fault lines vêm da geologia, são aquelas linhas de falhas que existem, não é? E em relação aqui ao nosso assunto, a gente pode imaginar que são as desigualdades ou diversidades que há no grupo. Os grupos que se formam hoje, em que os líderes participam e lideram, são grupos em que as pessoas têm um nível de diversidade bem elevado, né? E essa diversidade em si, ela pode não ser prejudicial ao grupo. Pelo contrário, ela pode ser, inclusive, pode ajudar, né, na dinâmica do grupo, na criatividade do grupo, nos projetos que estão no grupo. Mas ela pode também causar linhas de divergência, de separação, e que permitir que se criem subgrupos ou grupelhos, e que isso sim pode ser prejudicial ao grupo e ao projeto, não é? Porque aquelas pessoas vão se agrupar nas condições que elas têm em comum, que elas se assemelham ali, não é? Por exemplo, pessoas que vêm de uma mesma região
e que ficam lá juntas e só querem trabalhar juntas. Então isso pode ser prejudicial ao grupo. Então cabe ao líder ficar atento a esses fault lines e não permitir que se criem subgrupos que podem ser prejudiciais aos grupos, né? Eu vejo muito isso em relação aos brasileiros que vão morar no exterior, né? Muitas vezes elas só querem se relacionar com outros brasileiros, só querem falar português, só querem ficar presos à cultura comeu, a feijoada e tal. Assim, não estão tão abertos a ter interações com o restante da população, aprender o que tem de bom naquela cultura e trocar informações, conhecimentos, de forma a expandir as informações que aquela diversidade pode trazer para ela. Em relação ao turning point, nós já falamos, né? Não, esse falta falar ainda. Ah, tá bem. Então, o turning point seria o ponto de saturação, né? Ele faz uma pergunta se Sim. pode generalizar para todos esse turning point. Sim e não. Eu também acho. A meu ver, né? Concordo. Então, assim, seria um ponto de saturação, onde há um desafio decisivo que acontece ali e que naquele momento pode acontecer aquela grande virada. A pessoa pode mudar, né? Então, se pudéssemos pensar numa generalização, isso me veio, essa reflexão me veio justamente quando eu estava olhando o turning point. A gente pode pensar assim: qual seria o momento em que se inicia a caminhada rumo à liderança cosmoética? Qual seria esse momento? Esse seria o momento. Qual seria o momento? Isso. E aí a gente pode imaginar, a princípio seria, é no momento em que você está trabalhando com um mega projeto, altamente evolutivo. Eu acho que não. O momento se dá, a meu ver, naquele ponto de virada, e há até um verbete sobre esse assunto que eu perguntei aqui no início, né, que é a viragem do mega assediador. Aquela virada grande lá em que a consciência diz, de agora em diante eu vou me pautar de forma diferente, vou começar a ajudar as outras pessoas, e isso gera no cosmos um efeito tremendo, que a princípio a gente talvez não observe, não consiga olhar e ver, né, a grandiosidade daquele efeito, porque a exteriorização daquilo vai se dar de forma gradual e lenta, mas que já é o turning point ali, né? Então é o momento em que ele deixa de fazer e rompe com aqueles padrões e passa a pensar melhor em relação às outras pessoas, passa a não procurar não se queixar mais, passa a ter um bom humor e uma paciência com os outros. Então acho que o turning point, se a gente pudesse generalizar, seria esse momento de viragem do mega assediador, que todos nós provavelmente fizemos. Isso, com certeza, fomos lançados, né? Mas há pequenos momentos, pequenos turning points que aí são pessoais, e eu acho que isso aí a gente pode passar por eles até no dia a dia da gente, né? E esses a gente não tem como generalizar, porque tem a ver com os nossos traços fardos pessoais mesmo, ali, personalíssimos. E esses são turning points que não temos como generalizar. Então, acho que tem sim. uma generalização quando sai da baratrosfera para uma situação de mais lucidez e discernimento, né? Porque lucidez também não adianta muito, tem que ter discernimento. E a outra, que é particular, é que é a relativa à idiosincrasia de cada uma pessoa. De cada um. Vai ficando mais fino, né? Conforme. Mas não era isso que eu queria perguntar, não. Queria voltar na Power Distance, eu gostei do conceito, e aí eu estava pensando, mesmo quando ela é baixa, ou seja, quando o poder não é tão distante entre líder e liderado, ainda assim isso convive bem com a hierarquia, né? Isso não significa ausência de hierarquia. O que você acha? O que você pensa aí a respeito? Eu concordo com você. A hierarquia, ela vem para dar uma certa ordem ao caos, né? Se a gente for olhar na mitologia, a gente fala do mito de Zeus, né? Que tem aspectos positivos e negativos, né? Mas, de certa forma, Zeus chegou e deu uma ordem àquele caos que estava reinando ali, existente. Então, mesmo quando os níveis da distância de poder, do compartilhamento de poder, eles são mais justos, mesmo assim, não deixa de haver uma hierarquia. Isso convive com hierarquia, né? Sim, mas é uma hierarquia que já não há o apego ao poder, né?
Você sabe que você está exercendo aquela liderança de forma transitória ali, com aquele grupo, e está ao mesmo tempo preparando outras pessoas do grupo para ali substituírem, assim que for o momento. Então, a hierarquia ela existe, dá ordem ao caos, mas ao desapego ao mesmo tempo. E é paradoxal, porque você está exercendo poder, mas está preparando outras pessoas para te substituírem. E isso é muito salutar, não é? Porque você sabe que é um papel que você está fazendo ali provisório. E dali você vai passar para outro, e vai vir outro te substituir. E se você for olhar para baixo e para cima, é o infinito, não é? Tanto a hierarquia sobe, como a hierarquia desce, né? Então, o conceito que o professor Valdo traz de mini-peça, eu acho que se encaixa bem nisso aí, né? E é um conceito fabuloso, não é? Porque você participa, faz a sua parte, o seu papel, dentro da hierarquia, onde você estiver, faz bem feito, e o mecanismo todo funciona porque você está contribuindo para que aquilo lá funcione. Se cada um fizer a sua parte, o mecanismo todo funciona. Só que para cima tem mais consciências, né? E para baixo também tem mais. E a hierarquia faz parte dessa tentativa de se colocar ordem no caos mesmo. De qualquer maneira, acho que o compartilhamento aí das ações, né? Porque tem uma liderança compartilhada, eu não sei se seria necessariamente essa liderança com essa distância de poder pequena, teria que ser necessariamente compartilhado, ou teria outros modelos de... Isso, os baixos níveis do Power Distance tem a ver com compartilhamento do poder, exatamente. É que esse compartilhamento vai gerar nos liderados, na relação dos liderados com o líder, a interdependência. É isso que é o compartilhamento. Isso, porque enquanto a pessoa espera que o líder faça tudo por ela, acabou, né? Não há interdependência, há dependência, que é o padrão que existe hoje, não é? Então, o papel do líder aí, ao compartilhar o poder, é justamente formar mais líderes, formar outros líderes. Ele não está preocupado com ele está preocupado em ajudar quem está ali com ele, né? A crescer, a evoluir. Microfone, Oswaldo, microfone, pega o microfone. Não, mas para todo mundo ouvir. Gera a confiança no sentido sadio da palavra, né? Porque uma coisa é você delegar o poder e desconfiar de quem está te liderando. Fica sempre aquela relação de desigualdade. Uma outra coisa é você delega o poder, mas confiando em que você vai ser bem liderado, né? Eu acho que faz toda a diferença aí nessa distância baixa que eu estava colocando. Que você ter esse ingrediente da confiança, né, dentro da pós-noética. Perfeito. Você tocou num ponto agora que não há como haver esse compartilhamento em relação, sob o ponto de vista da liderança compartilhada, sem ter uma relação direta com a confiança, né? Então, dentro das experiências que eu tive na feitura do verbete, eu pude ver essa diferença, porque eu passei por algumas experiências em que havia um líder e que ela delegava o poder, mas ela não tinha confiança. Então, no fundo, havia uma delegação, mas havia o controle ali, a necessidade de controle, não é? Então, se não havia confiança, então o poder se mantinha com quem estava delegando. Não havia compartilhamento de poder. E durante a feitura do verbete, eu pude vivenciar e tentar colocar em prática justamente essa confiança. Nas duas situações que eu me vi envolvido, no contexto dessas pesquisas, que foi lá em João Pessoa, ajudando a implantar a Conscienciologia, né, uma unidade da Intercamp. Eu me vi sozinho, as outras pessoas que estavam ajudando todas saíram, por diversos motivos, né? Eu fiquei sozinho e dali eu consegui romper uma certa inércia que havia. Conseguimos começar a fazer alguns eventos, algumas palestras, e aí foi começando a chegar pessoas, não é? E as pessoas que vinham, eu estava liderando ali, estava sozinho, elas começaram a chegar, e eu pude, e eu tentei fazer isso, eu acho que fui bem sucedido, colocar a confiança nesse compartilhamento do poder, estava havendo com essas pessoas que chegavam,
e nas delegações das tarefas que haviam. E eu pude perceber que realmente ali tudo fluía de forma muito melhor do que a experiência que eu tive anteriormente, né? Estava acontecendo. Então, você tocou no ponto crucial. Sem essa confiança, não dá. Porque não vai, no fundo não vai haver a diminuição do power distance. O power distance vai continuar no nível alto, né? Então, porque tem que ser real, né? Essa distância pequena tem que ser real. Isso. Peraí, bota o microfone. Tá? Quem passa... Já está? Não. Fala. É só para acrescentar que nos efeitos, na efeitologia, tem uma construção aqui, ó, o efeito da construção, da autoconfiança no comportamento do grupo. Só para fundamentar, né, o texto que está sendo debatido aí, né? Que eu também acho que é de muita importância essa confiança. É como estarmos num clima de confiança, a essa abertura, né, para se colocar o que se quiser, né? Obrigada. Você quer fazer pergunta? Só complementando. Sim, pode. Só complementando esse assunto, é evidente que o líder precisa ter a percepção que aquela tarefa está dentro da realidade, da possibilidade de realização daquela pessoa que ela está passando ali, né? Então ela confia, mas ao mesmo tempo ela tem que ter expertise ali para que aquela tarefa seja apropriada para aquela pessoa e que ela possa, através daquela tarefa, desenvolver e colocar em prática os trafores que ela mesma tem, né? Então é algo também que não é uma confiança impensada, né? É uma confiança já lúcida, realizada em cima de um discernimento que o líder tem, ou que ele vai construindo ali em relação ao grupo. Então ele vai começando a conhecer as pessoas que fazem parte do grupo, e isso vai aumentando o nível de confiança nele na delegação destas tarefas, claro. Não é uma confiança porque senão confiança cega. Parece fé, né? Isso. Né? Uma confiança sem você fazer análise de nada é uma crença. Acrescentar também que aí todo o grupo cresce. É essa lucidez do líder, né? Ele percebe que todo o grupo está crescendo com aquela contribuição, com aquela mudança de comportamento ou com aquele desenvolvimento do comportamento individual para que todo o grupo cresça, né? Tudo bem? Então, na estrangeirismologia, a gente já comentou assim, passando, vamos lá. Na página 18, final da primeira linha, pode discorrer sobre o resgate de consciência na baratrosfera, coroando o dever da liderança interassistencial. Estrangeirismologia, né? Tá. Acho que nós não comentamos. Na segunda... Eu acho que eu falei, quando sai da baratrosfera, mas acho que você não respondeu. Mas é bem interessante, porque foi uma experiência que eu tive que, assim, à medida que nós vamos ter experiência e as comprovações vêm, né, que aquelas nossas percepções, elas realmente têm algum sentido, vai aumentando o grau nosso em relação ao nosso parapsiquismo, a da confiança em relação ao nosso parapsiquismo, né? Então, essa situação aqui aconteceu antes da TENEPS. Eu tinha algumas horas ainda para fazer a TENEPS e foi um momento assim que eu não estava com sono. Eu aproveitei para assistir um vídeo do professor Valdo, que era uma entrevista com ele, logo do início da Conscienciologia, que eu queria ver com um novo olhar coisas que eu tinha visto no final da década de 80, né? Então eu queria ver novamente, rever aqueles conceitos lá, que eu queria saber a minha interação com aqueles conceitos, né? E no final daquela entrevista que o professor Valdo deu, tem no YouTube uma entrevista bem antiga, ele está com aquela barba ainda, não é toda branca, né? Sim. Um olho muito preto. Exato. Você não vê é o olho preto, é a sobrancelha preta. A sobrancelha preta, isso. Aí no final do documentário, e sim, eu estava assistindo deitado com o computador e no YouTube, né? No final do documentário, passa uma animação em que mostra um rapaz volitando, fazendo uma projeção lá e volitando, projetado, né, em psicossoma. E eu disse,
puxa, faz tempo que eu não tenho uma experiência dessa, né, de voltar, de dar umas voltas aí, fazer algumas assistências fora do corpo, né? E eu disse, eu vou colocar de novo esse vídeo assim, para dar uma olhada, né? Aí eu voltei lá e coloquei de novo, fiquei olhando lá. Puxa, aquilo ali parecia que eu tinha tomado uma anestesia. Já tomou anestesia? Viu como é que é? Você não consegue manter os olhos abertos. Então foi me dando assim um estado de torpor, eu fui fechando os olhos e ali eu caí como se eu tivesse tomado uma anestesia ali, apaguei e me vi saindo do corpo. E eu saía do apartamento onde eu estava, e subia, saía do prédio, eu via toda a praia lá onde eu morava, lá em João Pessoa, né? E eu disse, agora o que é que eu vou fazer que eu estou aqui? Eu disse, eu vou lá para o CAEC, pensei, né? Mas eu tentei, mas não consegui. Eu vi que eu estava sendo direcionado para um outro local, inclusive no sentido contrário, que era para o litoral norte. E eu passava pelas praias todas lá, do nosso litoral norte, e até que eu vi uma casinha lá embaixo, na beira-mar, mas não tinha rua, sim, eram casas isoladas, e eu chegava naquela casa e ficava ali alguns momentos, e de repente eu me vi já entrando num outro local, que era um galpão. Eu não sei se a memória foi, quando eu voltei, essa memória foi perdida do caminho, né, para esse galpão que eu chegava. E ao chegar nesse galpão, eu via uma senhora lá, ela era pele negra, escura, cor de chocolate, né? E um vestido vermelho, e eu notei que eu estava ali para tirar ela de lá, né? Tirar daquele local lá. Mas quando eu chegava perto dela para pedir para ela sair comigo, tirar ela de lá, eu notei que ela tinha uns aspectos de ter sido escrava, tinha até na boca dela assim umas marcas, como se ela tivesse tido uma mordaça na boca, ficou umas marcas aqui, aquilo ali me marcou muito, né? O aspecto dela. E a informação que vinha para mim é que ela era uma consciex Pombagira, né, da entidade Pombagira. E eu estava ali para tirá-la, mas quando eu chegava lá, eu notei que vinha no meu lado assim, uma outra consciex que também estava lá com ela, e ele vinha para me atacar, era um homem e tudo, e eu fiz algo que eu já fazia algumas outras vezes quando isso acontecia, que era exteriorizar as melhores energias para a consciex, né? E aí eu exteriorizei as melhores energias para essa consciex que veio me atacar lá, que eu acho que ele queria impedir de eu levá-la, né? E essa consciex ficou paralisada lá, ficou sem se mover. E eu chegava nessa outra consciex e eu dava como se fosse assim, pegava ela por trás assim e subia com ela, ia embora com ela dali, né? Levava ela comigo. Eu não via outras consciex me ajudando, mas eu sei que tinha Amparo ali que estava me ajudando a fazer tudo isso, né? E a gente voltava para essa casinha lá da beira-mar, e aí eu conversava bastante com essa consciex que eu tinha trazido juntamente comigo lá, e ela falou, olha, estava numa situação que eu estava lá, mas eu queria sair, ele não deixava, e que eu já estava, em suma, ela estava saturada já com aquilo, e me agradecia de ter tirado ela de lá, né? E a informação que vinha para mim é que iam ter duas consciex que iam chegar e que iam levá-la. Eu falava para ela, olha, a gente está só esperando chegar aqui, que vão vir dois colegas meus aqui que vão te encaminhar. E aí foi dito e feito, chegaram dois homens, todos de branco, um deles cabelo mais branco, uma barba curta, né, branca, e outro mais jovem, e dali eu já voltava e eu voltei isso rapidamente para o corpo. Depois me lembrei de tudo claramente, tirando essa passagem da casinha para a baratosfera lá, que eu não lembro. E aí eu liguei para a Carol, né? Disse, Carol, o que é que você acha disso aqui? Porque da mesma forma como eu caí, assim, apaguei, eu voltei. Ela disse, olha, eu acho que realmente foi uma experiência de resgate, baratosfera. Você anotou tudo, né? Eu não cheguei a anotar, né? Eu fui pesquisar no YouTube, porque eu até me veio a ideia, a roupa dela, né? Vermelha, um vestido vermelho que ela tinha, e aí eu vi que a cor vermelha é a cor da pombagira, e que a pombagira está sempre com outra consciex junto dela, de aspecto masculino, como eu esqueci o nome agora, né? Então, assim, bateu, né? O que as pessoas... É o Exu que você diz? Parece que sim, acho que sim, não lembro mais. Então, esse resgate, eu acho que de certa forma foi um prêmio para mim,
por estar fazendo essas pesquisas e por estar tentando colocar em prática esses aspectos da liderança cosmoética. Eu acho que foi um extrapolacionismo que me foi patrocinado como se fosse assim, olha, está vendo aí como o negócio funciona? É por aí. Muito bom. Ainda na estrangeirismologia, página 18, quarta linha. Explicite, por favor, o método SMART de fixação de metas. Ah, tá. Tem muitas pessoas que têm muita vontade, que querem fazer as coisas, estão bem intencionadas, querem fazer, têm vontade, se esforçam, mas não conseguem atingir as metas, né? Então é preciso que as pessoas usem técnicas para atingir metas. E as técnicas vão ajudá-las a conseguir realmente colocar em prática as metas. E uma técnica bem simples é essa aqui, esse método SMART. O método SMART é para fixação de metas. Então ele fala assim, que para você atingir uma meta é preciso que você planeje, se motive e depois passe a concretizá-la, a concretizar essa meta, né? Mas ela precisa ser o quê? O que é que diz o método SMART? Ela precisa ser bem específica, a pessoa precisa especificar bem o que é que ela quer. Sem ela especificar bem o que quer, vai ser difícil ela atingir aquela meta, né? Então, além de ser bem específica, ela precisa ser mensurável. Mensurar a meta é outro aspecto importante, mas não só ser específica e mensurável, precisa que seja uma meta realista, que ela possa alcançá-la. Alcançar, isso, realizável. E além disso, é preciso que essa meta seja relevante, que tenha a ver com o propósito de vida daquela pessoa. Isso é que vai dar motivação também dela atingir a meta. Então, esse método ajuda a organizar essa meta, né, de como alcançar. E, por fim, vem o T do SMART, né, que tem a ver com time e com tempo. Né? Então, tem que ter um cronograma, algo assim, que seja realístico para você alcançar a meta. Então, ter técnicas para o alcance de meta é fundamental. E com as técnicas vão ajudar a pessoa realmente a atingir as metas, porque senão ela vai ficar gastando muita energia e não vai conseguir no final alcançar a meta. Ainda na estrangeirismologia, página 18, quinta linha. Na verdade, você podia falar toda a sua estrangeirismologia, porque perguntaram sobre todas. Pode falar sobre o Panama Papers, revelando a manipulação antiética preponderante nas lideranças da Terra. Eu acho que o Panama Papers, ele explicita essa crise de liderança que nós estamos passando no planeta, né? Porque o que é que aconteceu? São 11 bilhões de documentos confidenciais que foram apreendidos, retirados, né, de um escritório panamenho de advocacia, que é o escritório da Mossack Fonseca. E interessante que um dos advogados, que é o Mossack, ele é alemão, né? Não sei se o nome dele é Jordan. Ele é alemão, mas ele é filho de um agente da CIA. E ele foi alvo de espionagem, não? Então, pegaram esses 11 milhões de documentos desse escritório, que são documentos confidenciais, e tem a ver com a abertura de offshores, de empresas offshores, no paraíso fiscal, né? Claro, a princípio uma offshore não quer dizer que seja nada ilegal, né? Mas as offshores, elas são utilizadas para fazer falcatruas, né? Para fazer para corrupção, para lavar dinheiro do tráfico, para fazer para a pessoa não pagar impostos. E o que é que esses documentos revelaram? A imprensa ainda está divulgando ainda, né? Que líderes ou familiares de líderes ou pessoas que tenham uma ligação direta com esses líderes, né? Porque às vezes o líder ele não aparece ali, mas ele coloca um laranja na empresa, né? Então líderes de 40 países do mundo utilizam ou utilizaram os serviços da Mossack Fonseca, provavelmente para lavar dinheiro, né? Ou no mínimo para fazer evasão fiscal. E são líderes de potências globais, né? Do brasileiros também foram encontrados, mas tem da Inglaterra, tem de vários países.
e mostra que os líderes que estão à frente desses países, eles não estão interessados só em ajudar as pessoas, né, em ajudar o seu país. Está havendo aí alguma coisa também escusa por trás. E aí tira a credibilidade do líder, tira o exemplarismo que ele poderia dar. Né? Me veio agora a ideia aqui de falar do ex-presidente do Uruguai. Como era o nome dele? Que teve Mojica, né? Não estou assim, aplicando, claro, a admiração discordância, né? Discordar com vários aspectos em relação a ele, mas ele tinha um desapego enorme à questão da riqueza, do dinheiro, né? Eu acho que se for fazer uma verificação ali na vida dele, não vai encontrar nada de corrupção, nada de errado nesse sentido, né? Me lembrei de um fato aqui que ele recusou, ele tinha um Fusca e ele andava nesse Fusca e ficou nesse Fusca a vida toda, né? Do Uruguai, né? Que você fala. É do Uruguai. Do Uruguai. Teve aqui em Foz, na Unila, dando uma palestra, né? Numa aula inaugural aqui em Foz. E ele recusou $1 milhão pelo Fusca. Um cheque árabe quis comprar, ele não está à venda. É meu. Me deixa com o meu Fusca, né? Então, assim, o Panama Papers, ele revela que não só no Brasil, a corrupção está presente em todos os países e ainda faz parte da nossa cultura, dos líderes atuais que nós temos na Terra. Segundo a informação que a gente tem, né, do professor Valdo, que vai piorar ainda até 2070, 75, para depois começar a melhorar. Então, a gente tem que ter paciência. Vamos ver. Se bem que pode acelerar de uma maneira exponencial, isso aí reduzir o tempo, né? Porque isso é relativo, né? Rosa, eu fico um pouco preocupado com o futuro da democracia, né? Porque quando nós estamos passando por essa crise de liderança, segundo o professor Valdo, deve ir até 2070? 2070, 70, 90, por aí. Esse período aí abre brechas para que regimes populistas possam ser implantados nos estados, né? A gente está vendo esse ressurgimento aí da tirania também, do populismo, da extrema-direita que está crescendo, não é? Então, é uma confusão. A gente não sabe ainda qual é o futuro da democracia, entendendo que a democracia também, da forma como ela está posta hoje, ela também não está funcionando. Não é democracia. Não é e não está funcionando. E democracia com partido não é democracia. Não é, e não está funcionando. Então, assim, existem avanços que deveriam acontecer na democracia ou no regime político que nós temos hoje, chamado democracia, mas que eles não estão sendo colocados, porque os próprios políticos, e um dos grandes problemas é a formação dos políticos profissionais, que agora estão passando também de pai para filho, isso. O pai é político, depois vem um filho e aí vai. E são profissionais, né? E isso aí é uma das coisas que embaraça, porque eles não vão querer mudar o status quo do sistema. E o sistema fica engessado e abre brecha para que hajam esses candidatos salvadores da pátria que vêm aí para resolver tudo, não é? E não é bem assim. Então, mais um outro problema também eu vejo, e quem fala em democracia direta, é que será que nós temos hoje maturidade para enfrentar uma democracia direta, sem que ela se torne uma tirania da maioria? São reflexões, eu acho, que a gente precisa ter, né, em relação a isso. Porque se a gente transforma, por exemplo, o Facebook numa democracia direta, será que no nosso nível evolutivo isso vai ser realmente uma democracia ou vai ser uma tirania da maioria? Eu estou procurando aqui um item que você colocou, da pessoa trabalhar como voluntária, sem remuneração. Está aqui, ó. Desempenho de cargo público sem remuneração, no final da segunda linha. E assim, eu achava isso também uma tese, eu só quero colocar para você para ver o que você pensa. Essa semana agora eu tive conversando, né, num grupo, e a pessoa alertou assim, de que tem pessoas que consideram que isso é ruim, porque só vai poder participar, por exemplo, políticos sem remuneração. Aí vai ficar na mão de quem já tem dinheiro, porque quem não tem dinheiro não vai poder assumir, porque vai ter que trabalhar, né? Então, assim, o que você acha a respeito disso? Você já pensou sobre isso? Por exemplo, quando eu vi isso aqui, o desempenho de cargo público sem remuneração, eu pensei exatamente nisso,
para te perguntar. Já pensei muito e essa crítica tem sentido. Eu acho que o funcionário público deveria ser, nos moldes da democracia direta antiga, né? Deveria ser cargos que a pessoa iria estar lá de forma espontânea para servir e por um determinado lapso temporal. Qualquer cargo público, eu falo. Qualquer cargo público. Mas aí entra essa questão que você falou, não é? Então, como iria ser possível compatibilizar, né? Ao mesmo tempo, eu acho também que não deveria haver reeleição em nenhum cargo político. Para nenhum cargo político. A pessoa se candidatou a um cargo político para ajudar aos seus co-cidadãos ali, ajudar o país, ou ajudar a sua cidade, ela deu a cota dela, que venha outro que continue. E não haja mais reeleição. Porque nós temos tanta gente, né? E tanta gente capaz. Então tem que ser algo que é uma disposição realmente em ajudar, em fazer assistência, né? Então como seria possível isso? A gente vê que quando a gente fala aqui nos megaprojetos tarísticos, interassistenciais, a gente pode pensar também que existem ideias que surgem e que isso está sendo debatido, e há pouco tempo teve uma experiência, agora um referendo que perdeu na Suíça, né? Que é da renda universal. Renda mínima universal. A Suíça quis implantar agora e perdeu no referendo. Que no caso da Suíça era o seguinte: era uma renda que o Estado iria dar para todos os cidadãos. Independente do que eles fizessem. Independente. Todos os cidadãos, de R$9.000 para todos eles. O equivalente em francos suíços, né? E todos iriam ter essa renda. E como é que iria conseguir pagar essa renda para todos, né? Então, quem ganhasse mais do que isso iria disponibilizar esse valor para o Estado. O excedente. O excedente. Digamos, vamos dizer no caso do Brasil, se fosse uma renda de R$1.000 para todo mundo, não é? Então, quem ganhasse acima de R$1.000, ele iria dar R$1.000 para o Estado e iria receber a renda mínima de R$1.000. E ele ficava com o restante do salário. Tá? Quem ganhasse menos do que os R$1.000, no caso hipotético do Brasil, iria entregar o seu salário, digamos R$800 para o Estado, e receberia o seu benefício único para todos os cidadãos, né, a renda universal dos R$1.000. Né? Uma outra parte iria sair lá na Suíça, era uma solução que ele ia dar, né, da diminuição dos gastos dos benefícios sociais e com algum acréscimo de dos impostos. Né? Então, por que perdeu na Suíça? Porque, claro, a Suíça é uma ilha, né? Todo mundo iria querer ser cidadão suíço, né? A Suíça ter direito ao benefício, claro, né? Mas a ideia eu acho que é muito válida, porque, inclusive, essa experiência suíça, ela tinha por pressuposto justamente isso, que existem pessoas que trabalham, que são voluntárias, ou que trabalham e que não recebem nada, às vezes até em casa cuidando de alguém, e que essas pessoas realmente trabalham, mas que não tem salário, né? Então, repensar o que é trabalho, e aí entra também o exercício do trabalho no funcionalismo público, eu acho que tem a ver com a questão do Estado mundial. É que o trabalho em casa é trabalho. Dona de casa, até aí eu concordo com você. Não é? Então, assim, ter uma renda mínima, se todos tivessem essa renda mínima, aí talvez fosse possível que o funcionário público ele pudesse ser voluntário, né, exercendo durante um certo tempo, um lapso temporal só. E aí viria outra pessoa para exercer aquela função, poderia ter uma escola do funcionalismo público, que as pessoas precisassem passar por essa escola para exercerem os cargos públicos. Mas aí você está dizendo que já teria garantido essa base mínima, aí, no caso da Suíça, de 9.000. Eu acho que um dos pressupostos para atingir isso teria que ser feito. E aí a gente poderia ser voluntário. Só que a meritocracia ia para o balde, né? Você fala meritocracia? Não, mas ao mesmo tempo só iria querer ter interesse em exercer aquele mistério quem estava realmente interessado em ajudar, né? Não ia ser. Veja só, hoje a gente está. E aí você vê os concursos, né? O que é que atrai no funcionalismo público hoje? Porque as pessoas vão para lá por quê? Qual a intenção delas? Dinheiro. Estabilidade financeira. É o dinheiro, não é você vai para lá porque você quer ajudar as pessoas, não é construir um Estado melhor,
menos burocrático, mais leve. Não, eu acho que tem e muita, se você for ver a demanda hoje, por que a reforma trabalhista ou a reforma previdenciária não passa? Porque os grupos pedem para si, não é? Não, isso você vê lá que no meio da discussão, na Câmara dos Deputados, entrou um grupo lá de uma classe funcional lá, para exigir que, no caso deles, eles ficassem de fora daquelas regras. Então, as pessoas só querem para si, não é? Enquanto que se houvesse essa renda universal, isso aí eu acho que seria se eu parar para ver a Bolsa Família, eu ficaria assim, eu acho que não tem ainda, pelo menos assim, a minha vivência aqui no Brasil, uma maturidade para chegar nesse ponto. Eu penso, né? Eu já vi um artigo uma vez, não vou saber te dizer o nome do autor, que falava até sobre o comunismo, que eu tinha umas ideias mais comunistas, assim. E aí, nesse artigo, eu comecei a parar para pensar, sabe, que essa ideia de igualar todo mundo, normalmente iguala por baixo, e que isso, a motivação é a inveja. Porque se você coloca todo mundo no mesmo patamar, entendeu? Não tem problema de um ser mais criativo do que o outro, entendeu? Não, eu estou dizendo assim, o artigo, eu comecei a parar para pensar sobre essa questão. Por outro lado, se você parar para pensar como é que funciona, né, a multidimensionalidade, o cosmos, é o comunismo cosmoético, no caso, né? Porque todo mundo tem os mesmos, mas veja só, mesmos direitos, só que benefício social, é um direito de todos. Você não está beneficiando alguém que está em situação de vulnerabilidade, não é isso? É um benefício de todos, de ter uma renda, e que ela tenha essa renda, não obstante o trabalho que ela quiser exercer, ela exerce, a função que ela quiser exercer, ela exerce, mas independente de qualquer coisa, aquela renda é dela. E no caso das pessoas que, porventura, ganhem mais, ultrapassem esse valor, ela está doando aquela mesma parte, na Suíça, a ideia da Suíça é essa, está doando aquela mesma parte do salário dela para ajudar e está recebendo também. Então, assim, não acho que isso gere desigualdades, eu acho que isso aí pode gerar despreocupações com coisas básicas, que é o que é que eu vou comer amanhã, ou o que é que eu vou vestir amanhã, ou será que eu vou poder comprar esse livro? Eu acho que seria mais nesse sentido. Não, eu entendo o que você está falando, eu entendo bem, eu só fico confusa. Eu não sei. Eu posso entrar no debate? Pode, é claro. Em primeiro lugar, Hugo, parabéns pelo super verbete. Já tinha lido em casa, muito completo. O que eu penso que o Hugo está tentando explicar aí, Rosa, é a questão, é o caminho do Estado Mundial. Só que a gente está tão aquém, tão imaturo, tão distante, que qualquer coisa que chega para a gente nesse sentido causa esse impacto que te causou e que causa em mim e que causa em todo mundo. Porque a primeira coisa que a gente pensa é isso mesmo. Mas espera aí, como é que vai ser a sobrevivência, essa questão de nivelar por baixo? Mas eu penso que se a gente já começar a pensar nessa ideia, a gente já começa a fazer uma forma melhor. Se a gente viajar aí no tempo há 2.400, 2.500 anos, Platão já falava alguma coisa nesse sentido, no sentido de que o político tinha que ser... aliás, política era sinônimo de ética, né? O político tinha que ser... O trabalho era totalmente voluntário. Então, assim, acho que a gente andou enfiando o pé na jaca aí ao longo dos milênios e agora a gente vai ter que voltar, até porque muita coisa aconteceu, e agora é o momento da gente voltar ao passado com a maturidade que a gente foi adquirindo para começar a plantar uma sementinha do Estado Mundial, que eu reconheço e concordo com você e com o... Está muito longe. Mas acho válido a gente falar na questão também. E começar a pensar, né? Porque a gente pensando, a gente vai reverberando, os imperadores aí extrafísicos vão começar também a pensar junto com a gente. Hugo, eu tenho uma pergunta, aliás, duas. Posso, Rosa? Olha, tá. Aqui na página 23, você coloca consim perdoadora, o item 8. Isso me remeteu muito ao para-direito. Eu queria que você, por favor, se puder expandir para mim. Item 8 da página 23. Dê o microfone, por favor. Sobre o que a gente estava falando aqui, eu penso assim, será que o nosso problema real é o financeiro ou seria o problema da educação moral nosso, né? Eu penso que porque tem que resolver. Porque eu vivi na Espanha, né, na Europa, e eu peguei aquela crise toda que viveu lá, né?
E eu passei 3 anos lá. Então, essa ideia da Suíça e tal, lá existe um programa que auxilia as pessoas quando estão desempregadas e tal. Isso. Então, esse programa lá, ele teve um efeito contrário, né? Porque as pessoas deixavam de trabalhar para receber o programa. Então, talvez, eu penso assim, que talvez não fosse mais a nossa maturidade e a nossa educação, né? Então, quando você, por exemplo, eu venho de família com muita dificuldade financeira, meus pais tiveram, né? E criou a gente. E eu criei naquela atmosfera que algumas coisas não eram para mim, né? E hoje eu fui para lá, tive outra visão e eu voltei de lá e minha mulher estudou e eu estou estudando e eu vi que eu posso o que eu quiser ser, né? Posso almejar qualquer coisa, né? Com o meu sacrifício, com o meu... Então eu penso assim, eu acho que talvez as pessoas que estão lá embaixo, que a gente está discutindo aqui, o problema deles tal, talvez é mais esse caso da liderança, né? De dar acesso a essas pessoas à informação, à educação, a mudar de dentro e não... Educação, saúde, isso eu acho que tem que estar garantido. Mais de dentro educação do que do financeiro, né? Porque essas pessoas, se você der dinheiro para mim, talvez, alguns anos atrás, ela não ia me ajudar, ele ia me atrapalhar mais do que... Né? Então, acho que talvez ele pode ter um efeito contrário, né? Se a gente... Com relação a isso que você está falando, por exemplo, eu tenho experiência, assim, de pessoas da minha família na Itália. Então, assim, uma pessoa que é gerente de mercado ganha a mesma coisa que uma pessoa que é profissional da área de saúde. Entendeu? Exato, não há essa disparidade. Então, né? não tem disparidade, é o que não acontece aqui no Brasil. Então, não estou defendendo essa disparidade, não. Tá? Você mora num prédio... Eu acho que lá, outra coisa também, saúde. Eu também acompanhei uma pessoa lá, teve um problema de saúde na mesma hora. Sabe o que é na mesma hora? Sentiu agora... Foi para o hospital lá. O hospital identificou que ela estava com problema de saúde. Na mesma hora, ela foi transferida para uma cidade vizinha, no hospital público, onde ficou reservado um quarto só para ela, porque ela estava com criança, enfim. E o melhor médico especialista na área já foi atender. No dia seguinte, ela foi operada e ficou curada do problema. Se fosse aqui no Brasil, a gente não sabe quando, né? Até então, marcar... eu vivi lá 8 anos, eu tenho meu filho nasceu lá, né? E isso que a senhora está falando é assim, a gente reclama muito aqui dos impostos, né? Que a gente paga muito imposto. O europeu ele não paga menos imposto que a gente. Paga bastante também. Lá se paga muito imposto. A diferença é que esses impostos que você paga, eles são revertidos em benefícios para você. Então, quando você usa o serviço público, você tem retorno do que você pagou. Quando você usa, por exemplo, um rei fica doente, lá o rei da Espanha, ele fica doente, ele não vai num hospital particular, ele vai para o público, porque ele vai ser mais bem atendido no público do que no particular. Você pega a educação, é de qualidade, tudo que você usa público é de qualidade, então você não tem necessidade de ter o privado ali. Agora, isso não muda o que a gente estava conversando aqui sobre essa ajuda financeira, porque as pessoas que não estão preparadas lá para receber essa ajuda financeira, mesmo que elas estão nesse país que tudo funciona, muitos espanhóis, eles preferiam, eles trabalhavam só para ter direito a essa ajuda e eles saíam do trabalho voluntariamente para poder ficar 6, 7 meses ou 1 ano, porque elas podiam chegar a ter 1 ano e meio de auxílio. E foi o que destruiu a economia, porque daí, o PARO, que eles chamam, que seria o nosso seguro-desemprego, estourou de uma forma que foi incontrolável. Estourou para 27% da população estava... E muito disso era falcatrua, não eram pessoas que estavam realmente necessitando ou que estavam desempregadas. Você ia, e a gente que está no dia a dia, você tem convívio com eles, você conhece sempre um ali, um amigo seu, outro que recebe sem ter necessidade, que podia estar trabalhando e não quer trabalhar. Então é uma coisa assim que às vezes ele pode ter, no que eu queria entrar é isso, que pode ter um efeito contrário, né? Às vezes você criar esse... Eu acho que isso a gente está falando no status quo agora, então, né? Na nossa situação agora. Agora, eu entendi perfeitamente o que você e a Marlene falaram. É uma visão de longo prazo, eu acho que a gente vai chegar lá mesmo. Isso. Antes de falar, então, da consciência perdoadora, eu vou só tecer, eu concordo com você, Luiz Carlos. Veja só, essa ideia de renda única, ela não é assistencialismo.
precisa quebrar esse preconceito nosso, não é? E não é nova, não é ideia nova. Salvo engano, o primeiro a falar sobre isso foi Thomas More, e no livro Utopia. Então essa utopia já estava na utopia de Thomas More 500 anos, né? Então, assim, não é o assistencialismo, e é preciso que a gente faça um enquadramento dela, conforme Marlene falou e você agora também falou, numa situação em que as pessoas estejam mais maduras. Então, a gente não pode ver essa ideia como um Bolsa Família, não tem nada a ver. Mas mesmo em relação ao Bolsa Família, que tem coisas positivas e negativas nesse programa, a gente pode ver que... Coisas positivas também. Tem. É binômio de oração de discordância. Milhões de brasileiros, mesmo havendo Bolsa Família, trabalham recebendo um salário mínimo. Não, é um absurdo. Então, assim, não quer dizer que por haver Bolsa Família, as pessoas vão deixar de trabalhar só por conta do Bolsa Família, né? Esse raciocínio eu acho que está um pouco equivocado. Existem falhas e existem pessoas que se aproveitam, sim, claro. Mas a gente não pode pegar nessa falha e desqualificar todo o mecanismo, né? Então são reflexões que eu acho que podem ser feitas. A minha crítica ao Bolsa Família, eu sei que está ajudando algumas pessoas, eu não tiro o valor disso. É que ao lado disso não se faz nada para melhorar a condição daquela pessoa trabalhar, entendeu? E dar uma autonomia para aquela pessoa. Mas é uma questão, assim, em geral, a gente não vai conseguir resolver os problemas do país aqui na tertúlia. Concordo com você. Entendeu? Então, assim, porque assim, a realidade da Suíça não se compara à nossa realidade de jeito nenhum. Está tentando se implantar também algumas cidades da Itália, no Canadá também. Então, a gente está falando que essas cidades, esses países, na verdade, não se comparam com a nossa realidade, mas a gente poderia, pelo menos, começar o índice de desemprego melhorar isso, 4%, né? Na verdade, é 4%. Na verdade, a minha linha não ia assim criticando que isso seja errado, né? Eu só falo assim que junto com isso tem que ir alguma coisa a mais, né? Que não pode ser só. Não pode ser só isso. É claro que o Bolsa Família é muito bom, esse da Suíça é muito bom, sempre vai ser muito bom, mas ele tem pode sempre ter um uma efeito coisa negativa. se ele não for controlado com outras medidas, com outras coisas, que é o que a senhora falou, dar maneiras para que as pessoas possam sair dessa linha, para que daqui 2 anos ou 3 anos elas não precisam mais receber esse auxílio, que ela seja quem esteja aportando nesse auxílio, né? Sim. Então, a renda única universal não é para quem não trabalha, é para quem trabalha. Quem trabalha. Agora, considera esse trabalho também alguém cuidar em casa do seu avô, da sua avó? Sim, concordo plenamente com você. Pronto. Então, aqui na Consim Perdoadora, não é isso, Ana? Consim Perdoadora. Está dentro dos mega atributos ou dos atributos do líder cosmoético. Um deles é o 8, Consim Perdoadora. É aquela consciência que patrocina cosmoeticamente as recomposições existenciais dignas ao longo da existência. A consciência acolhedora, lúcida, as heterocríticas, que emprega de modo autoconsciente a retratabilidade, sobrepairando as imaturidades das outras consciências nos conflitos interconscienciais e promovendo ajustamentos cosmoéticos inteligentes. Puxa, isso aqui está muito bom, bem organizado, né? Então, na medida em que a gente exerce a liderança, e também no papel de liderado, né? Mas por conta da hierarquia, no papel de liderança, isso é mais fácil. Então, aquela situação ali, ela propicia muito possibilidades de recomposições, em que a gente possa ter mais paciência, voltando para a filosofia chinesa, né? Do Xing, ter paciência com os erros do outro, sobrepairar essas situações, e ao mesmo tempo em que você faz assistência com ela, você está se recompondo. Então, aqueles laços destrutivos, moldados em energias altamente antagônicas e emocionais ali, com base na raiva, na culpa, no egoísmo lá, eles vão sendo transmutados e substituídos por relações de afeto, e que você está fazendo essa transformação, essa recomposição. Então, o líder cosmoético, ele tem uma oportunidade imensa de se recompor com os liderados, né? Então,
Que maravilha isso, né? Se ele tivesse a lucidez e aplicar o perdão com discernimento. É o máximo para ele. Então é melhor do que um salário, né? É melhor do que um salário. Porque o salário é só para uma vida, né? E esse perdão é para... Isso dá uma liberdade ao líder cosmoético. Eu acho que quando ele dessoma, quando acontece a dessoma, dá nele uma lucidez que ele não iria ter se ele tivesse mantido essas interprisões que ele veio com elas, né? Mesmo que essas interprisões não sejam tão grandes, mas são interprisões, né? Então, é uma libertação e é melhor do que o salário, né? Então, vale a pena nesse ponto ser voluntário, enquanto líder cosmoético. Melhor do que o salário. Vale mesmo. Hugo, parabéns aí pelo verbete. Na página 19, Fatologia, linha 11ª, eu gostaria que você aí explicasse a lição de Mose sobre a necessidade de padrões. Legal. A gente falou em filosofia chinesa, voltamos aqui, né? O Mose está na filosofia chinesa também. O Mose fala nos padrões. Ele, ao observar a vida, e a filosofia chinesa é muito interessante, porque você observa a natureza, o funcionamento das coisas, e você tira lições dali. Ele observou que as pessoas se movem por padrões. Um artesão, um artífice, um engenheiro, ele trabalha com padrões, né? E é bom que seja assim. Existem padrões, porque os padrões eles acabam se tornando técnicas, e essas técnicas aperfeiçoam o exercício dela, né? Dessas pessoas, né? Delas. Mas a gente precisa ter cuidado na escolha desses padrões. Então, se ele fala, na filosofia chinesa tem muito a ver a relação do aprendiz com o mestre, né? Você deve seguir o padrão do seu mestre? Depende. Você tem que ter a crítica e criticar o padrão do mestre lá, que está se colocando enquanto mestre, ou, digamos, do líder cosmoético, trazendo para o nosso contexto aqui, né? Será que o exemplo que ele está te dando, ele é um padrão a ser seguido? Essa criticidade, ela é fundamental. Então, se mover por padrões é bom, por técnicas é bom, mas é preciso saber bem escolhê-las. E aí, quando o Mose fala em qual técnica o padrão a ser escolhido, ele exemplifica com o céu, com o cosmos. E aí a gente nos vai lembrar agora da cosmoética, né? Que é o padrão que o cosmos está funcionando. É por cima, né? Por cima. E ele chega à conclusão que o melhor padrão a ser seguido é o padrão do cosmos, que no fundo ele chega à conclusão que é o amor ao próximo. Então seria esse padrão aí. Essa pergunta é uma pergunta do Teletertuliano também, que você já respondeu. Na Fatologia, página 19, 10ª linha, pode relacionar com o tema do verbete a diferença entre ouvir e escutar? Sim, olha, são duas coisas completamente diferentes, né? A gente, inclusive quando a gente fala na tecnologia ali do mindfulness, né? Tem a ver, eu acho que tem a ver um pouco com isso também, a gente ter a atenção ao que está acontecendo, porque normalmente a gente liga o piloto automático e vai embora. Então, assim, o que acontece comigo? Quando eu estou estudando, pesquisando, crio um campo e estou lá, podem me perguntar o que for, eu não vou conseguir responder. Então, eu estou ouvindo, mas eu não estou escutando, né? Então, assim, eu não estou criando um raciocínio sobre o que está sendo passado para mim. Então, é só passivo, a informação vem para você, mas você não está fazendo reflexões, não está analisando, não está colocando o seu discernimento em relação àquilo que está sendo dito. E a outra é uma função ativa. Você vai estar recebendo a informação, passando sobre o seu discernimento, a sua criticidade e verificando se aquilo ali está certo, se você tem algo ali que precisa ser reciclado, mudado com aquela informação que chegou, e aí você pode construir um diálogo. É diferente de você, por exemplo, assistir uma televisão. Você assistir uma televisão é algo totalmente passivo, você está só recebendo informação. Mas quando você está dialogando, você está construindo a informação. Você recebe, digere, reflete e só depois que você responde.
E aí sim pode haver um diálogo, pode haver uma troca de informação, porque são essas trocas que vão ampliar o conhecimento que a pessoa tem. Se ela não está ali sendo ativa, se está sendo uma atividade só passiva, não está sendo nada produtivo para ela. Pelo contrário, ela está fechada. É uma situação aí centrípeta, né? Ela não está aberta. E estar aberto é o que vai fazer com que ela interaja com a outra pessoa e que ela possa enriquecer, sair de lá com mais informações, com mais conhecimento do que quando ela chegou. Então há uma diferença gritante. Aqui pede para você explicar como é que funciona a técnica do Mindfulness. Deixa eu ir lá. Então tem a ver com isso que a gente falou agora, né? Pois é, se você considerou já respondido, a gente passa para outra. Não, eu posso. É a técnica da atenção plena. Foi uma técnica criada por eu não sei o nome dele, acho que eu não coloquei aqui, não sei se ele é psicólogo também, que é uma forma de meditação, mas que também não é uma meditação religiosa, é uma forma de você ter mais atenção ao que está acontecendo. Tem um pouco a ver também com a passividade ativa. Você, por exemplo, perceber quais são os estímulos que estão ocorrendo naquele momento ali. E você não tentar fazer um julgamento com aquela informação prévia. Tentar não ser preconceituoso com o que está vindo ali. Então, primeiro você recebe os estímulos, e isso serve para os estímulos do intrafísico, mas também serve para os estímulos do extrafísico. Recebe aquelas informações e você depois processa, e só depois é que você vai fazer um juízo de valor em relação àquilo. Então, tem a ver também com a questão de você estar desligado do piloto automático. A técnica, ela serve para diminuir o estresse. E eu acho, mas ela pode ser. Mas é um paradoxo, né? Você ficar ligado em tudo e diminuir o estresse. Mas você está ligado sem estar ligado. Sem estar ligado. Mas é um paradoxo interessante. Na Fatologia, página 19, 10ª linha, de baixo para cima, pode falar acerca do absenteísmo de crenças em certezas absolutas? Eu acho que isso é um grande marco da liderança cosmoética. Talvez seja um dos turning points, né? Porque enquanto a gente está apegado à crença que existem verdades absolutas, a gente, de certa forma, está ainda fechado para que a gente possa construir novas verdades ou aperfeiçoar as verdades que nos são apresentadas. E só aí é que a gente pode sair de um paradigma e entrar no outro. Sair de um paradigma que estiver ultrapassado, que já está anacrônico, que aquilo não serve mais, para você poder entrar em novos paradigmas. Sabendo que até o paradigma novo, um dia ele vai ser descartado também. Então, quando a gente fala em mega empreendimentos, esses mega empreendimentos, eles saem até o infinito, não é? A gente não sabe onde é que eles vão parar. Quantos paradigmas novos estão sendo implantados aí nas outras dimensões, talvez até mais avançados que o paradigma da Conscienciologia. Não sabemos. Então, é preciso saber lidar com as informações e com essa mutação. Flexibilização. Flexibilização, isso mesmo. Das verdades. Elas não são absolutas. Na neossinapsologia, página 20, final da primeira linha, pode explanar sobre a formação gradativa de neossinapses universalistas, megafraternas e cosmoéticas? Como nós já falamos, essas sinapses elas são formadas através das nossas condutas, e isso leva tempo. Não é de um dia para o outro, né? Nós falamos na dispersidade aqui em 20 anos, né? Fala-se em 3, mas... Fala-se em 3 não, foi recado do amparador aí, ó, que a gente consegue então, fazer em 3. Mas... É isso que eu estou te falando, as coisas mudam, né? A aceleração aqui né? Vai mudando, dependendo do trabalho, da intensidade. E pode-se levar isso bem a sério, né? Para levar a sério. Então, eu estou tentando fazer isso. Não, para levar a sério. Essas neossinapses, elas são formadas, mas elas levam um certo tempo para elas se fixarem, né? Então, às vezes, acontecem alguns escorregadios, faz parte, né, da nossa trajetória evolutiva. A gente não é perfeito e não podemos cobrar que as outras pessoas também sejam perfeitas, né?
Então, só com as experiências todas, e a liderança, ela dá essas experiências à pessoa. Ser liderado também, né? Mas estar no papel de liderança em algum projeto, em algum empreendimento, você podendo ajudar a desassediar certas situações, a trazer novas ideias, elas vão formar e vão solidificar essas sinapses. Então, isso tudo está interligado aí. E só na prática mesmo, né? Tem que ir praticando, e aí, aos poucos, as quedas vão se tornando menos frequentes, e a pessoa vai notar que ela está evoluindo e ela está começando a ser mais universalista, mais fraterna, que aquilo vai tomando conta da vida dela cada vez mais abrangendo, e que as falhas que ela vai estar tendo nessa direção vão diminuindo. Então, eu acho que a experimentação, estar aqui no planeta com os réus e ao mesmo tempo também com os serenões, nos dá essa riqueza de poder estar criando essas novas sinapses que podem nos levar devagarzinho aí, ou em 3 anos, né? A dispersidade, a universalismo. Ele ainda não está admitindo os 3 anos, não? Não, você admite, né? Admito, sim. Não, isso aí eu não tenho dúvida. Eu não estou dizendo que seja fácil, 3 anos pode ser. Não fui eu que falei. 3 pode anos pode ser 2 anos também, não tem problema. Pode ser 2 anos, né? Pode. Na paradoxologia, página 21, 4ª linha, pode expandir o paradoxo de a ausência do medo de fracassar, poder esconder a percepção das incapacidades? Olha, o medo é algo que a priori pode parecer negativo, mas ele tem uma função. Então, assim, ele, em certos momentos, o medo pode ser eficaz, né? Se entrar alguém aqui com uma arma, ter medo vai ser importante para a nossa sobrevivência, né? Eu acho que, acima de tudo, está nosso senso de preservação, né? Sem ele, como é que a gente vai se portar? Então, o medo tem uma função. Ele não é 100% bom nem 100% mal. Ele pode ser necessário em alguns contextos e em outros não. Então, é preciso ver quando a gente está destemida, enfrenta tudo, ousada. A ousadia é importante, né? Você saber usar, saber ir lá e fazer. No mito de Zeus tem muito isso, né? Da coragem que Zeus teve para enfrentar, né? Então, isso é importante, mas até que ponto, em certos casos, não estou dizendo todos, precisa se analisar se aquilo ali está acobertando um medo que a pessoa tem de lidar com seus pontos fracos, porque a tarefa, ela deve ser empreendida, mas de uma forma realista. É preciso que quem vai realizar a tarefa compreenda o mais próximo possível da realidade aquilo, saiba lidar com aquela tarefa e veja se ela tem a capacidade de fazer aquilo. E com quem é que ela vai contar para poder aquilo ali ser feito. Então, não se pode deixar que essa coragem exacerbada encubra algumas falhas, né? O medo de lidar com algumas falhas, que essas falhas é que pode fazer com que a pessoa não atinja o objetivo pretendido. Na paradoxologia ainda, na última linha, pode elucidar o paradoxo de haver necessidade de servir para se atingir a liderança cosmoética? Esse é o grande gancho aí, né? E aí, voltando ao professor Valdo, né? Veja o empreendimento, o mega empreendimento que ele deixou aqui. Ele criou um cenário aqui, propício a serem feitas assistências tarísticas de alto nível. Então, a preocupação dele, desde o início, não foi com ele, foi com os outros, não é? Então, em primeiro lugar, na liderança cosmoética, está o outro. E só depois é que vem ele, que vem o próprio líder. Então, essa virada aí, ela é fundamental para o início, para o caminhar em direção à liderança cosmoética. Esse cenário que ele criou aqui, esse mega empreendimento que ele criou aqui, puxa, está sendo útil para tanta gente, né? A gente vê nas dinâmicas quanto assistência a gente consegue fazer lá, quanto assistido a gente consegue ser. Então, eu acho que o resultado
do megaprojeto dele mostra a intenção que ele tinha, que era de servir aos outros. Isso é muito bom. E a última pergunta desse teletertuliano é que ele pede para você comentar a frase enfática. Frase enfática, vamos lá. Vou ler aqui, tá? O uso cosmoético da liderança lúcida na vida intrafísica constitui-se mega desafio evolutivo. Com sabedoria e harmonia, o líder cosmoético conduz multidões ao rumo do fluxo cósmico. Eu acho que essa frase aqui, essas duas frases, elas resumem o verbete, é o suprassumo do verbete, né? Então, o nosso grande desafio enquanto compassageiros aqui provisoriamente na Terra é fazermos com que nós possamos nos conduzir enquanto ou na direção da liderança lúcida, evolutiva, assistencial, através dos melhores princípios que nós temos. Então, eu acho que esse muito embora nós tenhamos projetos de vida, programações essenciais diferentes, isso é o que nos une. Todos eles estão nessa direção aí da liderança lúcida, cosmoética, na nossa vida. É o nosso grande, eu acho, mega desafio aqui, né? E que se o líder cosmoético ele não tiver sabedoria nem harmonia, ele ao invés de estar fazendo essas recomposições, ele ao invés de estar ajudando as outras pessoas a evoluir, a lidar, as outras pessoas a lidarem com os seus problemas, os seus traços fardos, se ele não estiver sabendo lidar com isso, com essa sabedoria e solucionando conflitos, fazendo as recomposições, ele não está conduzindo ninguém ao fluxo cósmico. Ele é mais um para ser ajudado, né? Não adianta. Então aqui eu acho que está o resumo. Olha só, a gente tem alguns minutos aqui. Eu queria que você escolhesse aqui, talvez, ou se achar que dá para, nessa caracterologia, que eu achei essa sua numeração primorosa. Mas uma coisa que eu queria entender, se você puder falar, como é que você usou, qual a técnica que você usou para fazer essa numeração? Eu fiquei mais instigada com isso, do conscienciograma. Qual foi a técnica? Como é que você fez isso? Eu achei muito bem bolada. Bom, eu procurei, ao ler o conscienciograma, verificar quais eram os atributos que estavam ligados à liderança cosmoética. E aí eu fui criando tabelas. Atributos da liderança cosmoética, atributos da liderança comum, que não tem nada de cosmoético. E fui fazendo as comparações ali. Eu tenho essas tabelas em casa. Aí, depois de ter essas tabelas, eu fui refletir sobre aquilo, vendo se tinha sentido, se o que o professor Valdo tinha colocado como atributos realmente eram, porque às vezes, quando a gente olha o conscienciograma, pode parecer que aquela informação ali não está fora do contexto. Mas não tá. É difícil. O conscienciograma é um livro difícil de ser lido, compreendido, né? Mas não está. Então, depois de fazer as reflexões, eu volto para o conscienciograma para dali a extrair a definição, a definologia dos atributos. Porque aí eu já confirmei que está tudo bem, é isso mesmo, está correto, então eu vou extrair dali. Você vai pegando, pensando. Vou pegando, pensando, relacionando com as experiências de vida que eu tive e dando ali uma certa burilada na informação que eu estou colhendo para fechar. Mas eu acho que ficou bom, né? Ficou. Oi. Então, eu gostaria de saber se tu tem algum exemplo para citar de repercussão extrafísica do teu processo de liderança cosmoética. Se tu conseguiu perceber, vamos dizer, alguma repercussão nas consciex, de alguma postura que tu assumiu, algum exemplo? Nas duas situações em que eu estive durante a feitura do verbete, podendo exercitar algo parecido, ou uma mini liderança cosmoética, ou algo assim, ou situações em que foram laboratórios para que eu pudesse tentar colocar em prática o que está aqui no verbete, foram muito ricas, porque eu tive muitas repercussões e ainda estou tendo conexões que foram formadas positivas ao exercer a liderança nesses dois contextos. Uma foi
no voluntariado, que eu estava sozinha, ajudei a implantar uma unidade de intercâmbio lá em João Pessoa, e a outra foi no contexto profissional, em que eu estive à frente de um projeto de desburocratização, que trouxe uma diminuição do tempo de se abrir empresas, e impactou não só, mas impactou em 100 mil contribuintes, né? Essas melhorias, uma diminuição do custo do Brasil, criou-se processos virtuais. Então, assim, foi muito proveitoso, porque beneficiou muita gente, né? E isso depois eu noto esses pensamentos que vêm dessas pessoas para mim, essas energias que chegam, né? E me fazem muito bem, porque eu percebo quando tem alguém de lá pensando bem de mim, da mesma forma quando tem alguém pensando mal, a gente se conecta também e às vezes até sabe quem é, né? Dá para a gente descobrir quem é que está pensando mal da gente, né? Então a conexão positiva que é feita no exercício da liderança, nesse viés que está aqui no verbete, eu não digo que eu fui o líder cosmoético, desassediar e tal, em todos os locais, mas tentando aplicar na prática esses preceitos aqui, ela foi muito rica e me deu uma gratidão enorme. E as pessoas reconhecem depois, não é que a gente queira esse reconhecimento, mas é uma forma de chegar para você a crítica em relação ao que você fez. Você não faz esperando nada em troca, mas vem sempre. É aquele princípio, né? O assistente é o primeiro a ser assistido. Você não vai fazer assistência para receber assistência, mas assim, é inexorável que vem o retorno pela lei de causa e efeito, né? É verdade. E isso causa, essas energias que vêm e reverberam para você, o retorno, causa uma sensação muito agradável, de bem-estar, muito harmoniosa, né? Um bem-estar fabuloso. Uma pergunta de uma teletertuliana aqui para você, na página 18, na fatologia, na 10ª linha de cima para baixo. O professor Valdo sempre falava de pensar sobre o mal que a pessoa faz sem pensar mal dela. Percebo que às vezes é difícil de fazer essa separação. Pode ampliar mais sobre essa questão, por favor? Pode dar exemplo? Posso. É difícil, mas não é impossível, né? Claro que tudo vem com esse tempo, com essa criação de novas sinapses. Eu acho que talvez esse ponto que ela pegou seja o primordial, o ponto mais importante para que a pessoa tenha capacidade de exercer a liderança cosmoética nos moldes que está aqui. Porque quando ela começa a não pensar mal, não é com aquela carga negativa, ela consiga fazer um exercício de crítica ao que a pessoa fez, mas sem pensar mal dela, da pessoa, ela começa a ter uma holosfera desassediante, ela começa a conseguir compreender e ter mais empatia com a outra pessoa, a força presencial dela também vai mudar, ela vai se tornar uma pessoa mais agradável, quando ela chegar no ambiente, vai conseguir limpar o ambiente que está lá. Então, assim, é uma dificuldade, eu concordo, eu não digo que eu consiga fazer isso o tempo todo, mas nos momentos em que eu me pego assim, eu tento cortar essa pensanização e logo em seguida, de imediato, pensar em algo bom que aquela pessoa fez, ou que alguma coisa de boa que aquela pessoa tenha, para tentar limpar aquele estrago que eu fiz ali naquele momento. E com isso, as sinapses vão se solidificando e a pessoa vai devagarzinho mudando o seu temperamento, que é difícil, claro, né? Mas só vai com a conduta dela. Se ela se conduz no fluxo do cosmos, o temperamento dela começa a ficar também no fluxo do cosmos. Então, esse ponto que ela colocou aqui, eu acho que é muito bom. Então, olha só, algumas dicas, né? Para que ajude nesse não pensar mal do outro. Né? Ver o mal que o outro fez, tem que ver o mal que o outro fez, né? Se é que a gente possa chamar de mal, mas tem que ver, sem pensar mal da pessoa. Sim, isso vale até no contexto que nós estamos passando no Brasil hoje, né? Mas quando eu estou pensando mal, eu compreendo os equívocos, os erros, mas eu não estou jogando energia negativa naquela situação, né? Então, assim, algumas dicas. Diminuir as queixas, não se queixar tanto, diminuir as culpas, não se culpar tanto, tentar não ser tão perturbável, ser o mais imperturbável possível com as situações, com as pessoas, ou seja, ter mais paciência,
exercitar a vontade e dizer, olha, isso eu não quero mais, isso aqui, esse erro eu não vou cometer mais, porque aí você começa a ter mais domínio sobre você, e aí você, paradoxalmente, vai compreender mais o outro. Então, não pensar mal vem de condutas nossas também. Então, exercitar a paciência, trabalhos energéticos ajudam nisso aí, atividades físicas, por incrível que pareça, também ajudam nisso aí, e a conexão com os amparadores, porque se você mantiver seus pensenes, sua pensanização conectada aos amparadores, você não vai conseguir. Eu lembro que eu fiz um exercício quando eu vim aqui pela primeira vez, aqui no campus, não é? Que dentro do campus eu tentei pensar mal de alguém, e eu tinha dificuldade para fazer isso aqui dentro. Eu fiz porque eu quis, né? Assim, e eu vi que havia uma dificuldade. Por quê? Porque eu estava indo contra o Mater Pensene que está aqui. Então, olha, está vendo? Eu posso criar esse Mater Pensene dentro de mim também, então. Que aí nem eu vou conseguir pensar mal dos outros se quiser. Não é isso? Então, é uma questão da gente exercitar. Acabou o tempo, Oswaldo, acabou. Olha só, ficou o Oswaldo querendo fazer uma pergunta, mas nosso tempo já se esgotou. Então, isso demonstra é um sinal de que o tema ainda precisa de ser ainda mais explorado, que foi, assim, bem importante o tema. A gente aguarda novos verbetes seus, tá? Nós parabenizamos você pelo verbete, pela apresentação. Agradecemos a todos vocês aqui presentes, pelas energias, pelas perguntas, aos teletertulianos também. E a gente deixa sempre aquele convite para que todos vocês participem diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, porque, como eu sempre digo, são os tertulianos, teletertulianos com verbetógrafo do dia que dão esse molho, né, no nosso debate, certo? A gente conta com vocês. E a gente passa, então, para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 4 perguntas presenciais e 17 perguntas enviadas online. Temos 2 recados. Fernando Barbaresco, com programação do CAEC, e Caio Polizel, com o curso Teáticas da Proexologia. Alô, boa tarde a todos. Primeiro eu quero falar aqui em nome do programa Amigos da Enciclopédia, fazendo um convite a todos os nossos teletertulianos, tertulianas aqui presentes, sobre a importância da continuidade do programa Amigos da Enciclopédia, que há mais de 12 anos ele dá sustentação financeira para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, para a transmissão diária das tertúlias via internet para todo mundo, para a manutenção aqui do Tertuliário, do Holociclo da Holoteca, que são ambientes que estão disponíveis ao público o ano inteiro, gratuitamente, todos os dias. Essa geração de intermissivistas está construindo essa grande obra, essa produção científica, que somos nós todos, né? E que nós estamos disponibilizando para o público gratuitamente. E o programa Amigos é que dá a sustentação para isso. E você, além, tem o benefício de poder, hoje, desfrutar da Enciclopédia da Conscienciologia, né, através do Everbetomática, do nosso programa Holoserver, com 39 obras da Conscienciologia, para você fazer pesquisa muito rápida. Num clique, você faz pesquisa nessas obras todas aí, para fazer o seu verbete, preparar a sua aula, para fazer suas pesquisas pessoais. E é muito fácil você aderir ao programa Amigos ou renovar a sua assinatura. Basta ligar na recepção do SEC, no 4505, 45 2102 1499. Esse é o nosso telefone, basta ligar lá e rapidamente você faz a sua adesão. Muito obrigado pelo apoio. E agora eu quero falar sobre a programação do SEEC, né, que é dose dupla hoje. Quero fazer um convite especial para o teletertuliano nos visitar aqui em Foz do Iguaçu durante o mês de julho. Você programar desde já as suas férias e fazer um tour consciencial, que eu chamo, né? E passear em Foz do Iguaçu, conhecer a cidade, todas as belezas naturais, mas principalmente participar das atividades na Cognópolis, com todas as ICs aqui fazendo diversos programas, diversas atividades. E você pode programar, por exemplo, participar aqui no SEAEC do curso de qualificação interassistencial nos dias 1 e 2 de julho, com a Sandra Tornieri e a Roberta Bruxadet. No dia 7 a 9 de julho, o curso Parapoliticologia, com o professor Eduardo Martins. De 15 a 16 de julho, o complementário Reeducação pela Paracientificidade.
19 a 21 de julho, Encontro dos Colégios Invisíveis. 21 a 23 de julho, Reciclagem das Posturas Monárquicas. E 28 a 30, um curso de campo avançado em automegaforização, com os EPICONs, Moacir Gonçalves e do Cidal. Então, o CAEC oferece todas as atividades para você participar aqui no mês de julho. Também as demais ICs, todas aqui em Foz do Iguaçu, tem diversas atividades também. Então, você pode fazer um planejamento, comprar sua passagem aérea com antecedência, com preço mais acessível, escolher aqui um local de estadia, pode ser no Village, no CAEC, no Hotel Mabu ou outro local, e vai fazer assim, um passeio, né? Aproveitando todas as atividades, então. Você é convidado a curtir aí as férias de julho em Foz do Iguaçu, na Cognópolis. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Em nome da Apex, eu convido você, tertuliano e teletertuliano, que deseja promover as autorreciclagens favoráveis ao completismo existencial. Na Apex, agora que nós completamos 10 anos de atuação, nós criamos um curso alinhado com esta questão das autorreciclagens, que é o curso Teáticas da Proexologia. São 18 encontros, então um curso aprofundado, que foi desenvolvido e tem 2 turmas ocorrendo ao mesmo tempo, que iniciará, uma às terças-feiras, todas as terças-feiras, ao longo de 18 encontros, e uma aos sábados. Nós teremos 3 blocos nesse curso, que são 3 módulos. É o módulo da inteligência proexológica, o módulo das escolhas evolutivas e decisões de destino e o terceiro módulo, as extrapolações da Proexis. Se você quiser mais informações, basta acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Muito obrigado. Para amanhã teremos o verbete estresse pós-traumático no pré-humano. A especialidade é zooconviviologia. A verbetógrafa é a professora Catarina Silva. Agradecemos a presença e a participação. Desejamos uma excelente tarde. Até amanhã. Osvaldo, prazer. Gostei muito das tuas observações. Não vim para passear, mas para fazer esse modo. Eu acho que você tem muitas percepções, aí ciência da energia. Energia. Eu acho que isso também é uma série de saber como o nosso corpo. Tem tudo em dia.